Jeremias capítulo 47. Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo, e de lá vão correr como um rio, no tempo da enchente. Elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Eles ouvirão os ruídos das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos e caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam ajuda dos seus aliados. Eu, Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste, e os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam, espada de Deus, quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha, fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Jeremias capítulo 48. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. A sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Esbom o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmém, e nela só restará silêncio. O povo de Horonaim grita: Tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas e as crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luite. Ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Ronaim. Ouve-se gente gritando: Depressa! Fujam para salvar a vida. Corram como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu deus Quemos será levado para fora do país, junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição, tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas, e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. O Senhor Deus disse: O povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou, o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com seu deus Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um deus que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos, os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando, o meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando, a sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama, digam, o seu grande poder se acabou, a sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem-se no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui, ele arrasará suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jaza, Mafate, Dibom, Nebo, Bet de Blataim, Kiriataim, Bet-Gemu, Bet-Meão, Kiriote e Borsarra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e as suas forças foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. E o Senhor continuou: Façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com a quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios.
Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Kir-Heres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira e os seus ramos passam por cima do Mar Morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desaparecerão das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há mais ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza, pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até Haranoim e Nova Eglat. O próprio riacho Ninri secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Heres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo o que tinha acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças, só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem, a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as suas asas abertas. As suas cidades e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia os soldados de Moabe terão tanto medo como uma mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não serão mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom, mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adorava o deus Quemos, foi destruído, e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro, farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Salmos 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continuam sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus testemunhos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Segunda Coríntios capítulo 2. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecidos pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que quando eu estou feliz, vocês também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escreva assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam, e foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor havia aberto uma porta para o trabalho ali. Mas o meu coração não estava em paz, porque não tinha conseguido encontrar nosso irmão Tito.
Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3. Quando dissemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fizemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. Onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito.